na palavra de hoje eu quero falar sobre o Salmo 91. Estava fazendo uma pesquisa no YouTube em relação a orações e eu encontrei alguns vídeos falando a poderosa oração do Salmo 91 que quebra todas as amarras, tá? E ali, queridos, eu coloquei um ponto de interrogação no título do meu, nesse título que eu coloquei aí. Por quê? Porque eu faço uma pergunta: será que a oração do Salmo 91 ela quebra de fato todas as amarras? Será que a oração do Salmo 91 ela deve ser feita, lida de forma literal, orando, lendo ela assim? Eu digo a você, querido, que não, tá? A gente precisa entender as coisas da forma correta, porque se você for apenas pegar o Salmo 91 e começar a ler como se estivesse orando, isso não vai ter sentido algum diante de Deus. Isso vai ser uma oração falsa, isso vai ser uma oração equivocada, uma oração daquele tipo de oração superficial, que Deus não atende, que Deus não responde, que Deus não se agrada. E como nós temos aprendido, querido, que a oração ela precisa ser sincera e verdadeira. O que nós podemos tirar do Salmo 91, bem como de todos os outros salmos e das orações bíblicas, tanto no Antigo Testamento e no Novo Testamento, não é a literalidade dela para a gente orar exatamente como o autor orou, não, mas é exatamente o princípio que ele usa naquela oração. Isso sim a gente pode tirar do Salmo 91 e de qualquer outro salmo da Bíblia ou de qualquer outra oração da Bíblia, ok? Mas e também não é uma oração poderosa para quebrar amarras, cadeias ou maldição, porque não existe oração poderosa. A oração não é poderosa. Poderoso é o Deus que responde a oração ela é simples, ela é humilde. Inclusive Paulo diz que nós nem sabemos orar como convém, mas mesmo sem saber orar como convém, com palavras simples, com palavras humildes, com português errado, com palavras erradas, é o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ok? Então, guarde esse princípio no seu coração. Não existe oração poderosa. O que existe é uma oração sincera e um Deus poderoso que responde a oração sincera, ok? Então vamos ver os princípios, maravilhosos do Salmo 91 para que nós possamos orar hoje, certo? Mas espero que você tenha entendido até agora, né? Não é orar o Salmo 91 que é poderoso para quebrar cadeias, não, ok? Como eu acabei de explicar, tá? Mas ele traz princípios e vamos fazer a leitura desse salmo. Ele diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Ou seja, eu que habito no esconderijo do Altíssimo, que descanso na presença de Deus, falo para Deus: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com as tuas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará o terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meu dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcará aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aqui observe que esse salmo, ele traz aqui uma oração humilde e de confiança do salmista, que não se sabe quem foi. Alguns vão dizer que foi Moisés, outros vão dizer que foi Davi, mas na verdade nós não sabemos quem escreveu
alguns salmos, esse aqui é um deles, mas é um salmo maravilhoso, tremendo, tá? Realmente de um conteúdo glorioso, de princípios maravilhosos que nós podemos aprender. Então, como eu disse, aqui o salmo traz o princípio, uma oração humilde, onde o salmista demonstra total dependência do Senhor e confiança em Deus. E ele acredita que mesmo no meio das pragas, das pestes, da mortandade, de todo o mal, nada vai atingi-lo. Essa é a fé do salmista, essa é a fé dele. Ele acredita que no meio da batalha 1000 vão cair à direita, 10.000 à esquerda, e ele não vai ser atingido. E aqui, no mesmo instante, ele também confia que o Senhor está sustentando ele nas mãos, que o Senhor está guardando ele, dele não tropeçar, que se por acaso ele pisar sobre o leão, sobre a serpente, sobre a cobra, se por acaso isso acontecer, Deus vai protegê-lo. Ou seja, o salmista está falando aqui que ele confia que tudo na vida dele está dependendo da ação de Deus, que se alguma coisa acontecer contra ele, é porque Deus permitiu, e Deus é quem o protege, é quem o guarda. Ele também já conclui o salmo, a oração, já exatamente falando disso, como se Deus estivesse falando ali: Deus o guardará, Deus o livrará, Ele me invocará, eu responderei, sim, na aflição, na angústia, eu estarei com Ele. Então, querido, esses princípios são maravilhosos, e essa palavra de fé, ela é tremenda. Nós possamos guardar em nosso coração e crer que Deus está conosco, que Deus nos guarda, que Deus nos abençoa, que Deus nos protege, que Deus nos livra. Não devemos andar com medo, não devemos andar apavorado. O Salmo passa isso para nós. Devemos andar confiantes em Deus, não tentar a Deus, obviamente, mas andar confiante em Deus. E como ele diz aqui, nenhum mal vai chegar à tua casa, nenhuma praga vai atingir a tua casa, a tua família. Isso é o que? Confiança em Deus. E se por acaso alguma coisa acontecer, é entender que foi Deus, permitiu por algum propósito, que muitas vezes nós não entendemos e não compreendemos o porquê. Mas o princípio sim, não é que é uma oração poderosa do Salmo 91, tá? Não existe oração poderosa, oração forte. O que existe é uma oração sincera e verdadeira, e um Deus poderoso, glorioso, forte, todo-poderoso, que responde e que atende nossas orações. Deu para entender? Eu queria muito que você compartilhasse esse vídeo de hoje, essa mensagem de fé e coragem de hoje, para chegar a mais pessoas que estão sendo enganadas. Tem gente na casa aberta no Salmo 91, porque ouviu um vídeo, fosse de um pastor ou de um padre, dizendo que o Salmo 91 é poderoso. A pessoa vai lá e deixa o Salmo 91 aberto dentro de casa. Outros pegam o Salmo 91 todo dia e vão ler o Salmo 91 vezes. Vão orar o Salmo 91 vezes, Também um equívoco, também algo que não vai, servir espiritualmente de nada, assim, no sentido de Deus agir, porque eu estou lendo o Salmo 91 vezes, Tem igreja evangélica que faz isso, tem igreja católica que faz isso. Então a gente precisa, irmão, compartilhar esse conteúdo para as pessoas abrirem os olhos, irmãos. Isso é desgastante. Eu vou ler todo dia, está lá, que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, como se fazendo isso está invocando a Deus que vai ver o encontro dele. Meu irmão, não é assim. Não é assim, ok? Leia o Salmo 91, leia o Salmo 92, leia o Salmo 93, você, irmão, e pegue os princípios, leia as orações da Bíblia, leia a Bíblia. Leia o Novo Testamento inteiro, leia o Antigo Testamento inteiro, irmãos, e aprenda a palavra de Deus, pegue os princípios da palavra de Deus e aplique na sua oração, com humildade, com simplicidade, meu irmão. Mas não ficar preso a uma Bíblia aberta, no Salmo 91, que ela está protegendo, ou ficar lendo o Salmo 91 vezes, ou tantas vezes, porque ler o Salmo 91 ele é poderoso e vai resolver problemas e quebrar amarras. Não, isso não é real, irmãos. Isso é, como se chama, fake news, ok? Não existe isso, tá? Ore apenas sinceramente, com certeza Deus te ajudará, em nome de Jesus, ok? Então,